Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um potinho com uma pimenta. Mas primeiro, um trechinho da palavra. Salmo 96, versículo 4, diz assim: Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Aqui nós temos o risco, e esse risco você encontra disponível na minha página gratuitamente, www.sonalupintura.com.br. Aqui é uma transparência com azeite e a pimenta dentro. Aqui dentro tem uma outra pimenta e nós vamos começar fazendo as coisas que estão lá dentro primeiro. Depois de seco que nós vamos fazer a transparência por cima. Eu vou usar um pincel 14. Eu vou colocar diluente em toda essa área aqui. Aqui, ó. Aqui. Aqui. Toda essa área. Hoje nós vamos trabalhar em cima do diluente. Pode ser clareador também. Você vai preencher bem direitinho, porque assim a pintura que tá aqui atrás da transparência vai ficar um pouquinho diferente, vai ficar mais leve. Então, quando você encher, você tem que rapidinho pintar as partes coloridas. Já vou trocar para um pincel 6. Eu vou começar com o amarelo ouro. Não vou usar muita tinta. Então, eu vou colocar aqui, ó, o amarelo ouro no pratinho, porque eu quero o pincel sujo. Vou começar por aqui. Essa parte aqui. Você viu que os riscos, eles vão aparecer. Olha como eu tô fazendo. Eu pego tinta, coloco aqui e misturo. Aqui ficou bem forte, aqui não ficou tão forte, é assim mesmo. Aí eu tenho aqui um risco. Esse outro buraquinho aqui também, ó, esse outro espaço aqui. Aqui do lado de cá também. Aqui você vai ver que são manchas. Então não tem necessidade de você ficar preenchendo bonitinho, direitinho. Aqui entre os galhos, esse daqui é um raminho de alecrim. Então, entre os galinhos aqui também tem um pouquinho do amarelo. Aqui daí já é só umas pontinhas aqui, que daí já é o vermelho. Se você se perder um pouco nos galhos do alecrim aqui, não tem problema, porque depois é só fazer risquinho que já vai virar um galho de alecrim, tá? Então, não se preocupe com nada. Agora, aqui eu tenho esse espaço aqui que é dessa pimenta. E aqui, ó, eu tenho amarelo novamente. Esse pano é pé de galinha. Embora eu tenha passado bem passadinho e esticado na tábua com cola permanente, ainda ele é cheio de ondinhas. Até desenhar é difícil em cima dele. Mas dá sim pra gente fazer um trabalho bem legal. Ó, vermelho vivo. Com esse vermelho vivo, eu vou preencher essa área aqui agora, ó. Não precisa ficar assim exatamente, pode deixar manchadinho. Aqui também vou pôr um pouco do vermelho. E depois nós vamos trabalhar com uma outra cor ainda por cima. Você vai me seguindo aí que vai dar certo. Aqui a gente tem o amarelo. Agora eu vou fazer uma sujeira. Tô limpando o pincel só, tá? Com o vermelho aqui. Aqui, ó, um pouquinho também. O trabalho, quando ele não tem formas muito definidas, geralmente é um pouquinho mais difícil. Mas
Nada que com um pouquinho de paciência, olhando devagarinho, você não consiga fazer, você não possa fazer. Sujando meu pincel, limpando meu pincel aqui. Tá, já colocamos o amarelo, já colocamos o vermelho. Agora nós vamos colocar um pouquinho do sépia. Uma pinceladinha também, porque agora é menos, mas meu pincel tava sujo de vermelho. E eu vou começar aqui, ó, na altura da pimenta. Tem uma mancha escura. Seguindo a linha. Eu venho fazendo assim, ó, venho limpando meu pincel. Agora são tons misturados. Você viu que eu tenho duas bases. Eu tenho uma base amarela e tenho base vermelho. Essa já é a segunda cor que a gente vai trabalhar por cima. Aí a gente vem fazendo assim umas manchinhas mesmo. Vou até terminar aqui, ó. Um pouquinho mais de amarelo. Esse cantinho aqui também. Peguei um pouquinho do amarelo junto com o sépia. Coloco bem na linha. E daí eu venho fazendo umas manchinhas aqui dentro, em cima desse amarelo. Mais um pouquinho de amarelo com sépia. Faço uma manchinha aqui. Uma manchinha aqui. Aqui também, ó. Em cima do vermelho fica tem uma mancha um pouquinho mais... São manchas mesmo, então não é preencher, é sujar. Fazer a mancha. Agora eu vou com um pouquinho mais do sépia. Tá vendo? Aqui a gente tem uma área vermelha que vem pra cá e uma que vem pra cá. Então, nessa aqui, ó, eu tenho a primeira linha, segunda linha. Tá aí aqui, ó, nesse espaço. Umas manchinhas. Depois eu começo aqui, que eu tenho mais uma linha. E essa linha aqui é a linha do azeite. Em cima dessa mancha vermelha. Aqui, em cima dessa vermelha. Você vai me acompanhando. Aqui, ó, no cantinho, temos uma manchinha também. Já vou deixar a linha aqui. Aqui, em cima do risco, você pode pôr uma manchinha. Vou fechar aqui a linha. Aqui embaixo, tem uma pimenta lá dentro. Aqui tem outra. Aqui eu tenho uma manchinha que sobe. Já faço o contorno. Nessa mancha maior aqui também pelo meio tem uma manchinha de sépia assim. Aqui eu tenho 3 galinhos de alecrim e eu tenho uma mancha vermelha. Olha, eu vendo aqui, eu estou vendo as 3 pontas, fica fácil de achar onde que tá o alecrim depois. Agora eu vou lavar o meu pincel. Com ele limpo, eu vou voltar nessas áreas assim, ó. Eu vou esfregar um pouquinho para tirar justamente essa linha ali, ó, de divisão que ficou entre as duas cores. Porque aqui não pode ficar essa linha aqui, ó, tá vendo? Você tem que quebrar essa linha. O diluente o diluente retarda um pouco a secagem da tinta, então dá tempo de você trabalhar isso. Olha como vai ficando mais suave. Aqui, ó, no escuro também. Eu vou tirando todas essas linhas fortes.
Enquanto seca aqui, para a gente poder fazer a transparência, nós vamos trabalhar aqui o alecrim. Vou usar o verde pinheiro, o verde pântano para fazer um pouco de sombra e o pistache para fazer uma luz. Basicamente, ele vai ser escuro. E eu tô trabalhando com um pincelzinho número 2, ele tá bem aparadinho. Tá com uma pontinha boa. E eu vou começar por estes aqui, ó, que estão por trás. Eu começo colocando a tinta. Coloquei nesses 3 primeiros, vou colocar mais uma aqui. Agora eu vou usar já o verde pântano para deixar aqui mais escuro, ó, a base deles. Aqui eu tenho 2, então no de trás eu ponho um pouquinho de sombra também. Já limpei o pincel ali, esse daqui agora do ladinho. E eu já coloco um pouquinho do pistache, só mesmo para dar uma separadinha. Ó, nem precisa trabalhar inteiro ele até embaixo, assim. Agora, eu vou fazer esses aqui. Fiz esses 3 e mais esses 2 que estão por trás. Agora, eu vou fazer esse aqui. Um grande. Ele vai ficar mais escuro. Porque ele tá por baixo. Usei o pântano, lavei o pincel. E agora, eu vou fazer aqui, ó, eu tenho um comprido. Depois, eu tenho mais um aqui que passa por cima destes, que a gente já fez. Então, eu vou encher os 2, depois eu separo com verde pistache. Ó, tenho 2 pontinhas, uma aqui e uma aqui. Na dúvida, vá na tua horta, pegue teu alecrim e vai conferir. Ó, tenho 2 pontinhas. Pego o verde pistache primeiro e passo aqui, ó. Separando esse galinho aqui daqueles lá de trás. Agora, eu vou pegar de novo, lavei o pincel, peguei de novo o pistache e vou fazer esse aqui. Você viu, ó, segundo, também, levei até embaixo. Já preencho esse aqui, ó, que tá por cima de todos, com o verde pinheiro. Eu tenho um por baixo que já tá com pântano. Vou colocar o pistache nesse aqui, ó. Eu tenho um aqui e tenho outro aqui. A pontinha dele termina aqui, ó. Vou colocar um pouquinho do pântano aqui nessa parte, para escurecer, para dividir melhor. Aí. Agora, nós temos um aqui, 2, 3, que eu vou preencher. Ó, esse que terminou aqui. Vou colocar um pouquinho do pântano aqui, ó, na base dele. E já venho com o pistache na parte de cima e a tinta tá pra cima. Aí, eu viro o pincel, a tinta ficou pra baixo. Olha, é esse movimento aqui, ó. Então, eu tenho mais aqui. Eu acho que esse espaço aqui ficou precisando mais um. Vou colocar. Simples assim, ó. Coloco o verde pistache em cima do verde escuro. Eu tenho aqui o mais um e mais 2, que vão terminar aqui. Já vou preencher os 2 com o verde pinheiro, que é a base, né, que a gente tá usando. Escurecer aqui, ó, um pouquinho com o pântano e já venho com o pistache.
vou deixar esse daqui por baixo, então eu vou colocar uma luz neste aqui. Um pouquinho ali. Então, você viu como eu venho trabalhando. Eu vou colocar aqui, ó, nós temos esse, aqui nós temos mais um, depois mais um comprido, depois mais um e mais um. Vou fazer essas folhinhas aqui, porque essas outras estão por cima. O risco não tá muito bom aqui, então eu vou fazer para você ver. Vou adiantando fazendo estas. Olha, já fiz as folhinhas de baixo. Vou preencher, coloquei um pouquinho de pântano aqui, ó, bem direto. Vou preencher com verde pinheiro. O cabinho também já vou preencher. Vou colocar nesse último um pouquinho de verde pântano para fazer uma sombra, porque eu vou deixar ele por trás. E agora, com o pistache, eu coloco nesse daqui até aqui. E esse aqui, o último, ele vai ficar por cima de todos. Então, eu puxo o verde pistache de uma ponta na outra. O cabinho também é verde pistache. Só que eu vou deixar ele um pouquinho mais clarinho, porque eu vou colocar um pouquinho de branco em cima dele. Aqui também, ó, eu vou colocar um pouquinho de branco em cima desta. Vou colocar um pouquinho de branco em cima desta. O alecrim, quando ele se vira, quando a folhinha vira, ele é bem branquinho atrás. Acho que vou colocar nessa aqui também. Vou colocar esse branquinho só em algumas. Nesta. E o verde pistache ainda tá úmido, tá? Bem molhadinho. Vou colocar nesta aqui também. Talvez um pouquinho aqui. Acho que já chega de branco. Vamos fazer as pimentinhas. Então, vou colocar pimentinha vermelha. E vamos ter pimentinha preta. Preto mesmo. Nas pimentinhas vermelhas, eu vou fazer uma manchinha de preto na base. Vai assim, apertando o teu pincel. Tô aproveitando a tinta aqui, ó, o excesso de tinta das pimentinhas pretas para escurecer um pouquinho. Nós podemos ter ainda um pontinho de luz. Aqui na pimenta preta, você pode colocar, mas não deixa aquele branco muito aceso. Coloca o branco e dá uma pinceladinha assim, ó, em cima, para abaixar um pouquinho a cor. Agora, nós estamos com um impasse. A transparência, a gente trabalha com o fundo pronto. Eu não fiz o fundo primeiro. E eu gosto de fazer o fundo com água, mas nesse caso eu não posso colocar água porque aqui ainda tá molhado, isso daqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouco de diluente no pratinho. Eu vou pegar uma brochinha com azul hortênsia. Eu vou puxar um pouquinho do diluente. Aí, assim, ó, a brochinha ficou carregada de tinta. Eu tenho que começar sempre num cantinho. Você pode trabalhar com um pincel grande, com um pitô, o material que você tiver. A gente sempre tem que se adaptar. Vou fazer esse fundo até aqui, ó, fiz uma marcaçãozinha. Como esse tecido é meio grosseiro, é muito difícil fazer o fundo sem umedecer ou sem
diluente ou sem clareador. Mas aqui, ó, vai dar pra fazer assim tranquilamente. Porque se eu molhar, eu posso fazer o fundo, mas daí eu não posso pintar a pimenta. Pro lado de cá. Ó, pego sempre um pouquinho de cada um, tiro o excesso e começo sempre do cantinho. Nunca pegue tinta e comece ali, ó, longe. Não, você tem que começar pertinho, porque se ficar um excesso de tinta aqui, não tem problema nenhum. Mas se ficar um excesso ali, eu vou ter uma mancha. Aqui do ladinho também. Ó, mais diluente do que tinta. Aí eu vou terminando. Vejo os dois lados, tem que estar mais ou menos a mesma distância. Pronto. Agora eu já liberei essa parte aqui de cima. Para trabalhar essa transparência, eu vou começar com o verde musgo claro. Verde musgo claro é a mesma coisa que sépia. Olha, eu vou fazer aqui a misturinha para você que não tem. Vou usar outro pincel. Eu tenho uma pinceladinha de sépia, uma pinceladinha de branco. Vou misturando. Aqui, ó, essa minha quantidade de tinta praticamente ficou o caqui. Ó, caqui. Mas eu não vou usar o caqui, eu vou usar o verde musgo claro, que é um pouquinho mais claro do que o caqui. Então, eu coloco um pouquinho mais de branco. Chegamos numa cor muito parecida. Se você acrescentar nisso aqui uma pitadinha de pistache, olha, a cor vai ficar praticamente igual. Uma pinceladinha dele, olha ali, ó, do lado, esse e esse, são duas cores iguais. Então, eu vou usar esse, que é o verde musgo claro. Eu vou colocar aqui, ó, uma pinceladinha. Vou até colocar aqui em cima desse restinho aqui de diluente, para ficar um pouquinho mais leve também. Com o meu pincel sujo, apenas sujo, eu vou trabalhar aqui, ó, em cima das linhas. E vou dar uma suja... Opa, peguei a tinta errada, peguei aqui, mas tá igual, praticamente igual. Em cima da linha. Posso limpar o pincel um pouquinho para dentro. A outra linha. Aqui, ó, cantinho, vou deixar um pouquinho mais escuro. Puxei um pouquinho pelo meio. Só o pincel sujinho. Faço aqui essa beiradinha que ficou sem cor e faço o lado de cá também. Trabalhando em cima do risco. Agora eu vou trocar de pincel. Peguei o 2 e vou pegar uma pinceladinha de sépia. Aquele 2 bem aparadinho. Sépia e vermelho. Dou uma misturadinha. E eu vou trabalhar, agora sim, eu tenho que ficar exatamente em cima do risco. Eu vou fazer a marcação de todo o contorno. Vou terminar aqui o outro lado. Quanto mais longe você segura teu pincel, mais você tem coordenação. Assim é difícil, porque você tem que ir emendando. Assim, você apoia teu pincel ali e você vai direto. Tá vendo? Você só vai ter que carregar um pouquinho mais de tinta. Aí você começa não aqui, você começa um pouquinho pra cá e continua.
Aqui, ó, bem no meio, você pode pôr assim um risquinho com a mesma cor. Do lado de cá também. Aqui, ó. Aqui eu vou fazer um pouquinho mais escuro. Do lado de cá, mesma coisa. Pouquinho de tinta só. E agora nós vamos fazer a pimenta. Eu vou preencher a pimenta com vermelho vivo. Pimenta preenchida. Eu vou usar um pouquinho do verde para fazer uma sombra nessa pimenta. Tiro o excesso de tinta do pincel, tá? Aí eu vou fazer aqui, ó, um pouquinho de sombra. Puxando. Depois eu vou fazer aqui. Tô fazendo aleatório. Assim, ó. Não vou encontrar esses dois. Só uma sujeirinha de verde ali daquele lado no contorno. E agora, um pouquinho do branco. E eu vou colocar, vou começar bem aqui nesse espaço do meio. Aqui, ó. Eu vou colocando a tinta. Um pontinho ali. Um pouquinho mais aqui. E um risquinho aqui. Vou colocar um pontinho aqui também. Pronto. Agora eu vou preencher com verde pinheiro essa parte aqui do cabinho. Preenchido. Agora a gente ilumina com verde pistache. Eu vou iluminar toda a linha aqui em cima. Na parte de cima. Não deixei um risco reto. Fui colocando a tinta. Agora, aqui nessa parte, eu vou colocar uma pinceladinha de claridade aqui, ó. Não tem biquinhos muito grandes. Isso daqui é quase redondinho. Mas isso varia de pimenta para pimenta. Vou deixar um pouquinho mais claro esse lado aqui, o lado de cima. E um pouquinho mais claro aqui nos biquinhos. Prontinha a nossa pimenta. Agora, isso daqui ainda não tá seco. O ideal é quando está seco. Mas eu vou fazer assim. Eu vou colocar um pouco do diluente aqui no pratinho. Eu vou pegar com o pincel 6, uma pincelada de branco. E vou trabalhar com um pouquinho do branco com o diluente. Ele vai ficar um pouco transparente, esse branco. E eu vou começar aqui. A gente fez aquela linha com sépia misturado com vermelho. E agora, exatamente embaixo, eu vou fazer uma linha com o branco. O branco misturado com diluente. Sempre pegando um pouquinho em pouquinho. Cheguei até o final. Agora eu vou fazer aqui também. Não precisa ficar aquela linha perfeita e contínua. Agora eu vou fazer aqui embaixo outra linha. Vou aproveitar que eu tenho tinta no pincel e vou fazer isso aqui, ó. Vou limpar o meu pincel aqui, bem nessa área. Vou fazer um ponto de luz aqui nessa transparência. Aqui em cima também. Não se esqueça de pegar um pouquinho do diluente junto. Para essa tinta não ficar pesada. Aqui, pronto. Do lado de cá, aqui embaixo, vou pôr um pouquinho. Eu vou voltar com o meu pincelzinho 2
Eu vou pegar esse branco e aqui eu fiz a linha escura e agora exatamente embaixo eu vou fazer a linha clara. Mantenha a tinta sempre na pontinha do pincel. Essa linha aqui eu vou chegar até o final. Carrego o pincel de novo, já fiz ali. Agora aqui, eu tenho aqui um pedacinho de uma linha. Eu vou colocar nesse espaço um pouquinho do branco, do lado de cá também. Esse branco aqui, ele vai parar nessa mancha escura. Agora, essa linha aqui, ó, que também já tá marcada por causa das manchas que nós fizemos. Aqui, ó, você pode até fazer assim de pedaço, não precisa ser inteiro. Só não pode uma linha sair mais pra cima e uma outra mais pra baixo, tá? Tem que ficar na mesma direção. Olha, emendei aqui, tá vendo? Isso você pode fazer. Aí você vai até o final, numa linha ininterrupta. Depois que você faz essa linha, vem essa segunda parte. Continuando aqui, ó, eu vou colocar assim, uma sujeirinha de branco. Sujeirinha é passar um pouquinho de tinta. Sempre branco com diluente. Você chegou aqui nessa parte amarela, aí você tem uma outra linha. E você vai fazer isso aqui, ó, por cima. Não tenha medo, vai dar certo. Aí você vai pegar novamente, aqui parou. Você vai pegar novamente aqui, ó, onde a gente tem esse amarelo. Mais um pouquinho. Esse eu vou chegar até o final. Se você pegar muito branco, pega um pouco de diluente e esfrega em cima. Aqui nós vamos fazer mesmo uma transparência, ó. Se vem até onde tem o amarelo. Depois aqui você faz a mesma coisa que nós fizemos do lado de cá. Você vai pôr um pouquinho de branco assim e vai limpar o pincel para os dois lados. Isso continua um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Mais um pouquinho de branco, olha, nessa linha, tá vendo aqui, ó? A mesma distância. Você põe um pouquinho do branco. Pode limpar o pincel também para os dois lados. Vou reforçar um pouquinho mais essa linha aqui, que aqui ficou meio falhadinho. E aqui é uma área de luz, então tem que ficar bem forte. Esse lado aqui nós colocamos essa sujeirinha de branco, mais um pouquinho aqui, mais um pouquinho ali. E agora descendo aqui, bem em cima da mancha, eu tenho um ponto, assim, ó, um brilho assim. Aqui eu posso pôr um pouquinho mais. E aqui não pode terminar reto, ele tem que ficar assim, ó, meio curvo. Precisava nem ter chegado até a borda, mas como eu cheguei, então tem que deixar meio curvo. Com o branco quase puro, eu vou dar uma realçada aqui. Um pouquinho aqui, pronto. Aqui embaixo agora já tá seco. Eu vou fazer com amarelo pele, aproveitando aqui, ó, um restinho de diluente. Eu vou colocar um pouquinho de fundo aqui. Quando você tem diluente na tinta, se você passar por cima de alguma coisa, você pode tirar com o dedo que sai, a tinta sai. Então, pode passar sem medo. Pro lado de cá também.
Tô fazendo bem fraquinho. Se você quiser, pode umedecer com água. Eu acho que fica bem mais fácil. Não tô fazendo aqui com água porque aqui ainda tá molhado, então eu não posso espirrar água aqui. Aqui é a ideia da mesa, então eu tenho que trabalhar nesse sentido. Ali, passei um pouquinho por cima, é só passar o dedo que sai. Isso porque é pouca tinta e tá com o diluente. Quiser usar um pincel pequeno também pode usar. Tô usando um pincel 14 aqui, mas pode ser um pincelzinho menor para fazer esses cantinhos. Agora, para finalizar essa parte aqui, pincelzinho 2, um pouquinho do sépia, tiro o excesso de tinta e eu vou fazer um pouquinho de sombra embaixo das sementinhas. Não é para colocar assim, é para colocar reto, bem embaixo, só um pouquinho. Em todas elas. Agora aqui, esse cabinho vai levar um pouquinho de sombra assim. Aqui, ó, a gente vai ter um pouquinho de sombra desse. Um pouquinho de sombra aqui. Um pouquinho aqui. Bem discreto. Um pouquinho assim. E agora, para finalizar, peguei aquele pincel 14, esse restinho de sépia aqui, ó, tô tirando o excesso. O pincel tava úmido. E essas partes aqui, elas vão ter sombra também. Então, eu vou fazer assim, ó. Só continuei. Agora, eu vou pegar um pouquinho mais de sépia. E eu vou fazer, eu gosto dessa marcação aqui. Eu vou deixar a linha sumindo. Desse lado, só mesmo esse risquinho ali. Acabamentinhos. Para esse lado, vou deixar um pouquinho mais sujinho. Ai, botei meu dedo ali. Ó, molhadinho. Então, eu vou fazer mais uma pimenta. E essa pimenta vai ser vermelha. Ainda bem que tava em cima da mesa, não tava lá na parede. Um pouquinho de sombra embaixo. Um pouquinho de sombra pro lado. Um pontinho de branco para fazer uma luz. E pronto. Trabalho concluído. Esse risco você vai encontrar disponível na minha página, gratuitamente. www.sonalupinturas.com.br. Para aquelas pessoas que têm me apoiado, eu agradeço de coração. E agora vamos ao beijinho de hoje. Essa aqui é minha aluna virtual Claudimeia Ribeiro. Ela mora em Tambaú, São Paulo. O desejo de Claudimeia é ser uma aluna aplicada para poder fazer lindas pinturas. Ela quer aprender a pintar bem direitinho. Se você perseguir seu objetivo, treinar bastante, o resultado com certeza será maravilhoso. O beijinho especial de hoje é seu. E se você também quiser fazer parte desta galeria, é só mandar uma foto sua pintando um trabalho meu, dizendo de onde você é, pelo meu Instagram, pelo meu Facebook ou até mesmo pelo meu e-mail. E qualquer hora a sua foto pode aparecer aqui, sempre nos finais dos vídeos.